Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre a continuação da nossa aula anterior, que é a separação de misturas homogêneas. Recordando que é uma mistura homogênea, então são aquelas constituídas por apenas uma fase, ou seja, elas possuem as mesmas propriedades físicas em toda a sua extensão. Lembrando, são aqueles componentes que ao misturarmos a gente não vê o que foi misturado. Esse processo usado para separá-los, ele depende das características físicas dos componentes da mistura. Então, se a mistura envolve um sólido em um líquido, ou um líquido em outro líquido, um sólido em outro sólido, ou uma mistura entre gases. Aqui nós temos as técnicas envolvidas na separação das misturas homogêneas. Temos a evaporação, a destilação simples, destilação fracionada, fusão fracionada, solidificação fracionada e liquefação fracionada. Nós vamos começar a falar sobre a destilação simples. A destilação é um processo físico de separação de misturas homogêneas, formadas exclusivamente por um sólido dissolvido em um solvente, que é um líquido, que separa o componente líquido do componente sólido em recipientes diferentes. Um exemplo é a água e o sal, chamado de cloreto de sódio. Aqui nós temos o método que deve ser utilizado, ele sempre com o objetivo de obter o final da separação, o líquido e o sal, no caso o sólido da mistura. Então a gente quer obter os dois componentes, não podemos perder nenhum deles. Isso não ocorre naquela técnica da aula passada que nós falamos sobre a evaporação de uma mistura homogênea, onde o sal é retido e a água ela é evaporada durante o processo. Naquele exemplo que nós demos na obtenção do sal de cozinha. Aqui nós temos os equipamentos utilizados para fazer uma destilação simples, que é a separação de uma mistura homogênea. Então, nós temos aqui o tripé, que ele funciona como um suporte para a tela de amianto e o balão de destilação. O tripé é esse aqui. Nós temos o termômetro de temperatura e a rolha, que serve para impedir que o vapor escape do processo. Temos a tela de amianto, que é essa daqui, utilizada para distribuir o calor, de forma homogênea, o calor que vem do bico de Bunsen. Já o bico de Bunsen é esse equipamento que utiliza o gás para produzir a chama, que aquece a mistura que está dentro do balão de destilação. Os três equipamentos, o tripé, a tela de amianto e o bico de Bunsen, eles podem ser substituídos por uma chapa elétrica ou por uma manta elétrica. Nós temos aqui o balão de destilação, esse aqui, ele pode ser de fundo chato ou de fundo redondo, depende da finalidade. O condensador, que é um equipamento de vidro, esse é o condensador. Ele é um equipamento de vidro que tem a função de transformar o vapor em líquido. E o becker, que é o recipiente que vai recolher o líquido, o vapor que foi transformado em líquido. Pode ser o becker ou o Erlenmeyer, depende, ou um balão também, depende da necessidade. Ele é um equipamento de vidro, com essa finalidade. Aqui nós temos a aparelhagem montada, do sistema de destilação simples, e nós vamos falar dos processos utilizados, o que acontece no processo. Então, inicialmente, adiciona-se no balão de destilação a mistura a ser separada. Em seguida, o bico de Bunsen, ele se liga e aquece, ou a chapa elétrica para aquecer a mistura. Com a mistura aquecida, o sólido, é uma mistura de sólido e um líquido, então o líquido vai se evaporar, ele começa a sofrer aí o processo físico da ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado de vapor. Assim, o líquido sofre a ebulição e o seu vapor, obrigatoriamente, ele segue no sentido para cima, mas ele não consegue sair porque a rolha está tampando a saída, então ele é direcionado para o condensador. O condensador,
Ele é um equipamento que existe uma entrada e uma saída de água. Então a água ela entra no condensador, mas ela não entra em contato com o vapor, ele fica num cano separado. Então essa água fica circulando no condensador e ela consegue fazer com que o vapor retorne ao estado líquido, que a gente chama de condensação. E aí o líquido, né, formado, ele vai sair do condensador e ele vai ser recolhido no recipiente que está aqui abaixo dele, esperando que o líquido caia. Então esse processo a gente consegue separar aí no caso, a nossa mistura de água e sal. O sal vai ficar retido aqui no balão e a água vai ficar nesse outro recipiente. Então nós não perdemos nenhuma das duas substâncias. As duas foram recolhidas no processo. Aqui nós temos um outro processo que é a destilação fracionada. Então o processo ele é usado entre líquidos miscíveis, ou seja, líquidos que se misturam. E nesse processo os líquidos eles são separados pela sua temperatura de ebulição. Nós temos aqui alguns exemplos, que é a acetona e a água. A obtenção de derivados do petróleo, como a gasolina, o querosene e o óleo diesel. A separação de componentes de um perfume, por exemplo, misturas de ésteres, acetonas, óleos essenciais. A separação de componentes de um detergente, como tensoativos, glicerina, conservantes. Ou seja, a gente consegue separar os componentes depois que a gente misturou eles. Então, eu consigo fazer o processo de reversão. Aqui nós temos os equipamentos envolvidos na destilação fracionada. Eles são muito semelhantes ao da destilação simples, com exceção da coluna de fracionamento, que ela só tem aqui na destilação fracionada. Então, essa coluna é um tubo de vidro recheado de bolinhas de vidro ou de porcelana, que tem a função de separar as substâncias pelo seu ponto de ebulição. E depois a gente tem os mesmos equipamentos, o condensador, que vai fazer a separação do vapor em líquido novamente, o balão de fundo redondo, que abriga a mistura, o termômetro para controlar a temperatura de ebulição, e o recipiente que vai recolher o líquido condensado, pode ser um Ellermeia ou um balão de vidro. Aqui no caso, nós estamos usando o balão de vidro porque nós estamos separando, né, um elemento volátil, né, que se ele tiver com o recipiente aberto, ele vai evaporar rapidamente e vai ser perdido. Nós temos a manta térmica, que é usada para aquecer a mistura, que substitui a chama. E o suporte universal, que é onde todo o equipamento fica preso para a gente ter o sistema montado. Nós vamos fazer aqui uma destilação da água e da acetona. Essa mistura, ela vai ser adicionada aí no balão de destilação. Aí ela vai ser aquecida, né, pela manta térmica. No aquecimento, os dois líquidos evaporam e eles vão ser separados aqui na coluna de destilação através do seu ponto de ebulição. O primeiro líquido que sair vai ser o líquido que tem o ponto de ebulição menor, que no caso é a acetona, que ela tem o ponto de ebulição de 56 graus Celsius, então ele vai ser o primeiro líquido que vai ser recolhido ali no balão. Como é uma substância volátil, o balão está fechado. E o segundo líquido que vai ser recolhido, no caso vai ser a água, que tem o ponto de ebulição maior, que é em torno de 100 graus Celsius, e no caso ela não vai precisar ser evaporada, ela vai ficar retida aqui no balão. Então o único líquido que a gente precisa recolher no caso é a acetona. Aqui nós temos um outro exemplo de misturas homogêneas, separação delas. Nós temos que separar sólidos que estão misturados. Aqui a gente vai usar como exemplo a separação do ouro. Esses sólidos eles são separados de acordo com a temperatura com que eles entram em fusão, que seria a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então nós temos aqui as temperaturas de fusão dos elementos que formam o ouro 18 quilates, que seria o ouro puro, a prata e o cobre. Então, o primeiro elemento que vai entrar em fusão
vai ser a prata, que ela tem a temperatura de fusão de 962 graus Celsius. Em segundo, ela vai se liquefazer, né? Ela vai se transformar em líquido e ela vai se separar. O segundo componente vai ser o ouro, com a temperatura de fusão de 1063 graus, aí ele vai se liquefazer, vai se transformar num líquido e vai separar. E por último resta o cobre, que tem a temperatura de fusão de 1083 graus, que é o último elemento que fica no recipiente. E dessa forma a gente consegue separar os componentes do ouro. Aqui eu tenho para mostrar para vocês uma tabela de temperatura de fusão e de ebulição. Só para recordá-los que essas são propriedades específicas da matéria e a gente tem essa informação para a gente usar nesse tipo de técnica. Então basta eu consultar uma tabela dos materiais e eu vou saber qual é o seu ponto de fusão, qual é o seu ponto de ebulição. Essa é uma outra técnica, que é a fusão fracionada do enxofre misturado com areia, que são dois sólidos também. Aqui o ponto de fusão do enxofre é de 115 graus aproximadamente, e da areia o ponto de fusão é de 1713 graus Celsius. Então, ao aquecer essa mistura, o enxofre ele se funde, né, ele se liquefaz, e aí a gente consegue separar ele da mistura. Uma característica que a fusão fracionada ela é usada para separar o enxofre da areia no processo de obtenção do enxofre, que é uma das maneiras que ele é retirado da natureza. Ele é encontrado em terrenos de origem vulcânica, né, depósitos subterrâneos. Então, aí esse processo é utilizado para isso. O enxofre ele é uma substância muito utilizada na indústria, né, e em vários produtos químicos também. Ele é usado para a produção de ácido sulfúrico, utilizado nas baterias de carro, na produção da pólvora, fungicidas, fertilizantes, medicamentos, entre outros produtos. Aqui nós temos um outro exemplo de fusão fracionada da mistura de ferro e chumbo. Então o chumbo ele tem o ponto de fusão de 327 graus e o ferro tem o ponto de fusão de 1536 graus. Então, ao aquecermos essa mistura, nós vamos conseguir separar os dois sólidos. O primeiro a se liquefazer vai ser aqui o chumbo, né? Ele vai se separar do ferro através do seu ponto de fusão. Aqui eu tenho uma imagem de um aparelho utilizado aí para fazer essa separação dos sólidos que se dissolvem, no caso que se transformam em líquido. Então, essa mistura ela é aquecida e o elemento que tiver o ponto de fusão mais baixo é o que vai se liquefazer primeiro, é o que vai se transformar em líquido primeiro e vai sair ali no recipiente. Aqui nós temos a solidificação fracionada, que é um processo que em vez de a gente esquentar a mistura, a gente vai resfriar. Então, nesse processo, a mistura é resfriada utilizando o ponto de solidificação das substâncias da mistura. Então, aqui, se solidificar primeiro, ela será separada por menor ponto de solidificação. Nós temos aqui um exemplo, a separação da parafina, que é um dos resíduos do petróleo. Então, ao atingir o ponto de solidificação, a parafina se solidifica, e assim, endurecida, a parafina é retirada da mistura. Então, a hora que essa substância está líquida, ela foi aquecida, ela ficou líquida. Aí você resfria ela novamente, o primeiro que se solidificar é a parafina. Nós temos aqui uma separação de misturas homogêneas entre um gás e um outro gás. Esse método ele é utilizado exclusivamente para misturas entre gases, né, substâncias nos estados gasosos. Nós temos como exemplo a separação dos componentes do ar atmosférico. Aqui nós temos a imagem de quais são os constituintes. Em torno de 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% do gás tem vários gases envolvidos. Inclusive tem o argônio, que é um objeto do nosso estudo. Então, do ar atmosférico, nós vamos separar o gás oxigênio, o gás nitrogênio e o gás argônio. Então, esses componentes,
para eles serem separados, eles vão se liquefazer, então ele vai passar pelo processo de condensação, então que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Para isso, o processo ele funciona da seguinte maneira. Então, essa mistura do ar atmosférico, ela vai entrar aqui na coluna de destilação. Essa mistura ela vai ser resfriada a menos 200 graus Celsius em um equipamento especial. Ou então, ela pode ser submetida a uma compressão até que seus componentes passem para o estado líquido. Depois que todos os componentes estiverem no estado líquido, a mistura ela deve passar pelo processo de destilação fracionada, onde os gases serão separados pela sua diferença do ponto de ebulição. Então aqui os gases, o primeiro gás que vai ser separado é o gás oxigênio, que tem o menor ponto de ebulição, que é menos 183 graus Celsius. Depois o gás argônio com menos 186 graus Celsius. E por último, o gás nitrogênio, com menos 196 graus Celsius. Aqui nós temos as duas técnicas envolvidas aí na liquefação fracionada. Ela recebe esse nome exatamente porque para finalizar o processo, depois que o gás ele se liquefaz, né, ele passa para o estado líquido, ele vira uma mistura homogênea de líquidos. Então ele precisa passar para o próximo processo, que é a destilação fracionada. Aqui, nesse processo de destilação, é que ele vai ser separado aí pelos seus pontos de ebulição. Por isso, o nome recebe liquefação fracionada. Pessoal, nós vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje. Nós falamos sobre praticamente quase todos os processos de separação de misturas, tanto heterogêneas como homogêneas. Então, agora eu desejo a vocês bons estudos, tem bastante conteúdo aí para vocês estudarem e nós nos vemos na nossa próxima aula.